E para a gente abrir essa ferramentazinha aqui, ó, existe um atalho que é o Shift mais ESC, tá bom? Shift mais ESC, você abre o gerenciador de tarefas do navegador. Muito cuidado aqui, tá, pessoal? Lá no Windows, tá? Olha lá, a gente está falando do navegador. O que é que tem a ver o Windows? Porque lá no Windows existe um gerenciador de tarefas dele, do próprio sistema operacional. E no caso do Windows, é muito parecido o atalho, tá? O gerenciador de tarefas é o Ctrl mais Shift mais ESC, beleza? No caso do navegador, ele tem o gerenciador de tarefas dele, das tarefas que estão realizadas pelo navegador. Aí é só Shift mais o ESC. Então, não confunda alho com bugalho, tá bom? Então, se cair na sua prova, gerenciador de tarefas do Edge, Shift mais ESC é o atalho, tá bom? Vamos aqui em frente, agora falando justamente sobre a ferramenta, ó, de inteligência artificial do navegador, tá? O chamado Copilot. Pessoal, hoje a gente está, digamos assim, numa era em que está explodindo de inteligências artificiais aí para tudo que é lado. Então você tem inteligência artificial que cria imagens, que cria vídeos, que cria textos, que conversa com você, né? A gente tem aí, por exemplo, o ChatGPT, que é muito famoso, mas a Microsoft, o que foi que ela fez? Ela criou uma ferramenta que é incorporada ao seu navegador. Então, já está presente aqui no Edge. Alan, onde é que eu encontro isso? Justamente nessa barrazinha lateral que a gente viu agora há pouco, ó. Se eu vier aqui, abrir novamente aqui, ó. Se eu clicar, ó, sobre este símbolozinho aqui, ó, ou se eu utilizar o atalho Ctrl Shift mais o ponto, eu abro aqui o Copilot, tá? Ele mostra aqui também para mim, ó, aqui em cima, ó, abrir o Copilot, tá? Ele diz que é a inteligência artificial, né, da Microsoft, tá? Aqui no caso ele é incorporado ao Bing, que é a ferramenta de pesquisa. Eu não estou conseguindo abrir aqui, né? Ele está dando essa mensagem porque eu não estou logado ainda no meu perfil, tá? Então você tem que logar no seu perfil, na sua conta Microsoft, para você poder utilizar, tá bom? Então, neste caso, eu posso já acionar essa ferramenta de inteligência artificial, clicando aqui ou usando o atalho Ctrl mais Shift mais o pontinho, tá? E aí, o que é que eu faço nessa inteligência artificial, né? Eu consigo digitar textos fazendo perguntas e ele vai me dar o resultado, né? Posso pesquisar, por exemplo, quais os atalhos do Edge? Ele vai lá e responde. Quais os assuntos que mais aparecem em provas da banca X? Ele vai lá e responde para mim, tá bom? Então, dá para você acessar usando aqui o próprio navegador, já é integrado, tá? Bem, aqui eu já deixei para vocês as principais teclas de atalho do navegador Edge, tá? Eu já alertei para vocês que as bancas adoram, né? Não só do Edge, mas do Chrome, do Firefox, perguntar quais são os atalhos para diversos recursos aí do programa. Então, já deixei aqui para vocês salvo, né? Nessa tabelinha aqui já organizada, aqueles que mais aparecem em prova, tá? Então, já salva aí, né? Vocês vão receber aí o slide também, né? Já guarda essa informação para o estudo de vocês, tá bom? Seguindo aqui em frente, pessoal, nós vamos agora falar do tão famoso Google Chrome, né, pessoal? É disparado aí o navegador mais utilizado no mundo, né? Não à toa, já que ele é integrado, né? Tem muitas ferramentas aí da própria Google, tá bom? Então, quando eu abro o Google, aliás, quando eu abro o Chrome, né? O que é que vai acontecer? Ele já carrega para mim, ó, como página inicial, o site de pesquisa da Google, né? Então, você pode fazer a pesquisa aqui, ó, nesse campozinho. Aqui embaixo ele vai mostrar também quais foram os sites, né, que você acessou de forma mais frequente, tá? E aqui em cima, ó, como a gente falou, né, e nesse espaço, ó, a gente pode digitar a URL do site, mas também já posso fazer a pesquisa por aqui. E aqui, ó, diferente do Edge, que usa o Bing, aqui sim eu já vou pesquisar usando o motor de busca da Google, tá bom? Aqui, pessoal, vai ser muito parecido com o que a gente já viu aqui no Edge. Por quê? Porque eles fazem parte daquela mesma ferramenta de desenvolvimento que era o Chrome, tá? Então, por exemplo, o menu,
que é muito parecido, ó. Se você clicar aqui, ele vai carregar, né, o menu para a gente. Aqui eu já consigo também sincronizar o meu perfil, né, ó. Percebo que já está conectado aqui. Então, o que eu faço? No meu celular, que está conectado com esse mesmo perfil, já vai refletir no meu computador e vice-versa, tá bom? Em relação àquilo que ele tem de ferramentas específicas, né, nós temos aqui o chamado Google Sync, tá? Que é justamente a ferramenta para sincronização. Sincronização, né? Beleza? Então, eu consigo aqui sincronizar, né, informações de pesquisa, informações de URLs, de sites, né? Tudo isso aí ele já, ó, histórico de navegação, tudo isso ele já vai compartilhar entre os dispositivos que estiverem, né, sincronizados com esse mesmo perfil, tá bom? Então, ele chama isso de Google Sync, tá? Se cair na sua prova, Sync, lembra de sincronização. Aqui nós vamos encontrar, ó, essa ferramentazinha chamada de Sandbox, tá? Ou já traduzindo, é o nosso gerenciador de tarefas, beleza? Como eu falei para vocês, ó, o primeiro a criar esse negócio de separar as guias dentro dos processos aqui foi o Chrome. Depois, os outros navegadores fizeram a mesma coisa. Então, no gerenciador de tarefas, ele vai mostrar cada guia que você abrir, tá? Faz o teste depois aí. Você abre várias guias, vários sites aí, e abre o gerenciador de tarefas usando o atalho que a gente já viu, que é o Shift mais ESC. Na hora que você fizer isso, você vai ver que cada um deles vai ter uma identificação de um processo e se um travar, trava só aquele e os outros não vão ficar bloqueados, tá bom? Então, Sandbox ou gerenciador de tarefas serve para você fazer esse gerenciamento de cada guia individualmente, tá? Aqui na parte de configurações, pessoal, vai ser basicamente aquilo que a gente já falou, né, no caso do Edge lá, tá? Ele também divide para a gente, ó, através de temas, né? Ele às vezes vai mudar um pouquinho aqui. Então, por exemplo, ele começa aqui, ó, no que ele chama de você e o Google. O que é que ele mostra aqui? Ele mostra justamente qual é o perfil que você conectou aqui, se você está sincronizado ou não, né? Aqui você pode desativar, desconectar o seu perfil. Aqui embaixo ele vai ter a opção de preenchimento automático e senha, né? Aquele que a gente viu lá no outro que era os cookies. Aqui ele tem a opção de privacidade e segurança, desempenho, aparência, mecanismo de pesquisa, né? Basicamente as mesmas opções que a gente tinha lá, né? Ó, idiomas, downloads, acessibilidade. A diferença principal que a gente vai ver aqui também é em relação à configuração via URL. Lá no Edge ele começava o quê? Com Edge/settings. Aqui o que é que vai mudar? O nome. Não vai ter Edge, vai ter o quê? Chrome. Chrome, //settings e de novo vai mudar somente o final, né? Ó, então people é você e o Google. Autofill, que é o preenchimento automático e senha. Privacidade, performance, né, que é desempenho, aparência, mecanismo de pesquisa, tá bom? Então, esses nomezinhos aqui é que identificam cada uma desses itens aqui, tá? Quando você clicar, ele carrega nessa parte aqui principal as ferramentas relacionadas àquele item que você clicou, tá bom? Seguindo aqui em frente, nós vamos ter também a ferramenta que vai fazer o gerenciamento de senhas. O Edge tem e o Google também tem, né? Então, aqui você consegue, usando esse caminho aqui, ó, de clicar no menu, depois senha e preenchimento automático, e depois você vai lá em gerenciador de senhas do Google. Quando você fizer isso, ele vai abrir para você, ó, essas três opções. Você pode clicar aqui para você ver as suas senhas que estão gravadas aqui. Você pode escolher essa opção chamada de Checkup. O que é que esse Checkup faz? Ele vai mostrar para você se alguma dessas suas senhas ela foi vazada. Então, isso é importante, tá? Pessoal, às vezes você cadastra uma senha em vários sites e um desses sites ele gera uma brecha de segurança. E aí essa senha ela vaza. Então, se você usa essa mesma senha em vários sites, é interessante você trocar porque em algum momento alguém pode pegar aquela senha e testar nos sites que você cadastrou. Então, você vê aqui no Checkup e aqui você mexe também nas configurações de senha do seu navegador, tá bom? Aqui eu já tenho também os atalhos, né? Os atalhos aqui são basicamente os mesmos que a gente tem também lá no Edge, tá bom?
Vamos aqui em frente. Agora, hora de falarmos a respeito do Mozilla Firefox, a nossa raposinha aí pegando fogo, tá? Pessoal, aqui no caso do Firefox, ele traz aqui pra gente também, ó, essa paginazinha dele, ó, que é a página inicial, tá bom? Lá atrás teve uma treta, porque a Google fez uma parceria com a Mozilla para que a página inicial, a página que abrisse no Firefox, fosse a da Google, página de busca, né? E a Firefox, beleza, vamos fazer essa parceria, vou botar aqui, vou configurar, para na hora que a pessoa instalar já abrir na página do Google. Só que aí o que foi que aconteceu? A Google depois lançou o navegador dela. Então, a Mozilla, né, que é a fundação que criou o Firefox, se sentiu o quê? Traída. Então, ela passou a utilizar uma página que não é a página inicial do Google. Porém, a ferramenta de busca padrão ainda é a ferramenta Google, tá? Então, o Firefox ele não tem um mecanismo de busca próprio. O Edge tem. Ele usa uma ferramenta de busca da Microsoft chamada Bing. O Firefox não. Então, ele ainda usa a pesquisa do Google, embora a sua página inicial não seja mais o site google.com, tá? Pessoal, no Firefox, a mesma coisa, tá? A gente vai ter também uma ferramenta de sincronização, só que aqui ele chama ela de Firefox, né? Lógico, vai chamar de Google Sync. Então, ele chama de Firefox Sync, mas mesma ideia de sync, de sincronização. Você pode também criar um e-mail e cadastrar esse e-mail aqui, e da mesma forma ele sincroniza entre os dispositivos, tá bom? Quando a gente fala aqui sobre a ferramenta que cuida, né, dos processos, das guias que estão abertas no Firefox, ó, você tem essa imagenzinha aqui, ó. Então, ele abre aqui para a gente, né, ele chama de gerenciador de processos, tá bom? Lá os outros eles chamavam de gerenciador de tarefas, aqui ele chama de gerenciador de processos, mas da mesma forma ele vai mostrar, ó, quais são as janelas que estão abertas, as guias, né? E aí você pode finalizar cada uma delas individualmente, tá? Já aqui na parte de configurações, pessoal, o que é que acontece? Nós temos menos categorias, tá? Então, no caso lá do Chrome e do Edge, tinha vários, né? Aqui não, ele separa simplesmente em geral, então já reúne muita coisa aqui, início, pesquisa, privacidade e sincronização, né? E aqui no final tem essa opçãozinha, que é a opção para saber mais sobre o navegador. E se você vier lá na URL, como é que ele vai mostrar para você, ó, ao invés de ser o nome do navegador e depois settings, ele bota só about. About em inglês é como se fosse sobre, né, a palavra sobre. Então, sobre preferências, que é aqui o geral, sobre o início, que é o home, sobre search, que é pesquisar, sobre a privacidade, sincronização, que é o sync, e sobre informações a respeito da própria Mozilla. Então, é mais enxuto, digamos assim, né, do que do Edge e do Chrome, tá bom? Da mesma forma que nós temos lá as ferramentas de gerenciamento de senha, aqui ele também tem, só que ele chama isso aqui de senha principal, tá? Antigamente ele chamava isso de senha mestra, agora ele chama isso de senha principal. Para você acessar, você clica lá no menu, privacidade e segurança, depois escolhe lá senhas, e aí você tem a opção, ó. Ele chama isso de senha principal. Você pode criar essa senha, confirmar ela aqui, e aí ela protege todas as outras senhas de sites que você tem, tá bom? Aqui eu deixei para vocês também os atalhos, tá? A respeito do Firefox. Alguns vão mudar, mas muitos vão ser iguais, né? Então, favoritos é igual, Ctrl F para pesquisar, localizar coisas na página é igual, histórico nessa parte aí não muda. Só que, cuidado, tá? Atalhos como, por exemplo, para você abrir uma janela privativa, como a gente já viu, ó, ele vai mudar aqui no Firefox em relação aos outros. Vai ser Ctrl Shift mais a letra P, ok? Bem, pessoal, agora é hora de nós colocarmos em prática tudo isso que nós estudamos aqui neste módulo sobre navegadores, né? Vamos aqui para as questões para a gente ver como isso de fato aparece em prova, tá? Primeira questão que nós temos aqui caiu numa provazinha da Polícia Penal. E ela nos diz o seguinte: assinale a alternativa correta sobre os conceitos gerais sobre internet, ferramentas
e aplicativos de navegação, ou seja, os nossos browsers, os nossos navegadores, tá? Primeiro alternativo, né? Letra A diz assim, ó, a URL é uma sequência de caracteres que identifica a data de publicação de uma página na internet. Pessoal, de jeito nenhum. O URL não tem nada a ver com a data em que aquele site foi colocado lá na internet, tá? Então, errado aqui a letra A. Vamos aqui para B. Ele diz que o URL é uma sequência de caracteres que identifica o tipo de conteúdo de uma página na internet. Pessoal, o URL é para identificar tipos de conteúdos? Também não. Então, letra B está errada também. E a letra C, que essa daqui é o nosso gabarito, olha o que ela está dizendo, ó. E uma URL é uma sequência de caracteres que identifica um endereço único de uma página web na internet. Então, essa é a nossa resposta. A URL ela serve para quê? Para identificar o endereço. E esse endereço ele tem que ser único. Não tem como você ter dois sites diferentes com o mesmo endereço, tá? Tem que ser único. Então, gabarito, letra C. Próxima questão. O navegador Chrome, em sua versão atualizada, utiliza-se do recurso de preenchimento automático, de forma a auxiliar o preenchimento de dados pessoais e informações relevantes. É aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes você vai lá no formulário, na hora que você começa a preencher, o próprio navegador já completa isso para você, tá bom? Aí ele quer saber assim, ó, assinale a alternativa que não apresenta uma informação que pode ser preenchida automaticamente por meio desse recurso. Pessoal, quando eu estou usando esse recurso, ele vai preencher para mim informações basicamente de texto. Vai preencher nome, vai preencher data de nascimento, CPF, vai preencher e-mail, vai preencher senhas, tá bom? Então ele quer saber aquilo que não é usado, que não vai preencher automaticamente. Então, e-mail e senha, ele vai preencher? Vai. Se eu tiver esse recurso ativado, ele vai preencher. Então, não é o que eu quero, porque eu quero o erro, tá? Eu quero aquilo que não vai ser preenchido, tá bom? Dados de cartão de crédito, ele vai preencher? Vai, então não vou marcar. Endereço, preenche? Com certeza. Fotos de rede social. Pessoal, olha só isso daí. Quer dizer que com esse recurso de preenchimento automático, ele já coloca automaticamente fotos de rede social para mim? Negativo. Então aqui, ó, como a gente quer aquilo que não vai ser um recurso a ser preenchido, achamos aí o nosso gabarito, né? Então, telefone pessoal, sim, ele vai preencher, tá bom? Gabarito aí, letra D de dado. Próxima questão aqui, ó. Relacione os nomes dos desenvolvedores de software da coluna da esquerda com o respectivo nome dos seus browsers da coluna direita. Pessoal, olha aí a moleza. Sabe o que é que você tem que fazer aí? Só dizer. Chrome é desenvolvido por que empresa? Opa, eu sei que o Chrome é desenvolvido pela Google. O Edge pela Microsoft. O Firefox vai ser desenvolvido pela Mozilla. Beleza? Então é só essa relaçãozinha que a gente tem que fazer. Então tá aqui, ó. Que é o Mozilla, ó, vai ser com o Firefox. Então é 1B. Então ou é essa aqui ou é essa aqui. Chrome é pelo Google, né? Então vai ser 3A, né? Cadê 3A? Tá aqui, ó. 3A. E Microsoft, ó, o Edge vai ser o 2C. Então tá aqui o 2C, resposta pra gente, letra B de bola. Beleza? Questão bem tranquila aí, bem fácil pra gente responder. Um usuário que utiliza o navegador Google Chrome selecionou a opção abrir nova janela, o quê? Anônima. Opa, nova janela anônima, eu já sei que é aquela janela que vai me manter mais privacidade, tá bom? Nesse tipo de navegação, a atividade do usuário não será visível para o provedor de acesso à internet. É errado. Nós vimos que, lembra disso, na navegação anônima, você esconde algumas coisas, mas o site que você visita, o seu provedor de internet, a empresa que você trabalha ou ainda a escola que você estuda pode ter acesso às suas informações de navegação. Então, não é a letra A. A letra B.
A atividade do usuário não será visível para os websites visitados? É errado também, pelo mesmo motivo, né? C. Downloads de arquivos não poderão ser realizados. Quer dizer, quando eu estiver no modo anônimo, eu não posso fazer download? De jeito nenhum, pessoal. Está errado. Você pode sim fazer download. Quando você sair do modo anônimo, o download continua no computador. O que é que não vai acontecer? Ele não vai deixar gravada a lista de downloads. Se você entrou no modo anônimo, você baixou aí, por exemplo, 2 PDFs, o PDF continua salvo no seu computador. Mas vai aparecer na lista de downloads depois? Não, não vai. É isso que vai acontecer, tá bom? D. O Chrome não salvará, por exemplo, o histórico de navegação, cookies e dados do site. Perfeito. É aqui o nosso gabarito. Né? Ele não guarda essas informações. E a letra E está errada. Ele diz que o Chrome não salvará, por exemplo, informações fornecidas em formulários, tá bom? Então, letra... Ele está dizendo que salvará, né? Ó. E ele não salva, tá? Então, gabarito, letra D, tá bom? Próxima questão aqui, ó. Um usuário navegando na internet com várias abas abertas ou várias guias por meio do Google Chrome, versão 102 em português, em sua configuração padrão, deseja colocar todas as páginas abertas aonde? Nos favoritos. Se a questão falasse, ele vai colocar a página que está ativa nos favoritos, aí seria quem? Ctrl mais D. Como ele falou que são todas, tá aqui, ó, todas, aí eu só adiciono aqui no meio a tecla Shift. Então, vai ser Ctrl mais Shift mais D. Gabarito, então, letra B, tá bom? No navegador Microsoft Edge, a opção Bookmakers. Opa, isso aqui eu já vi, Alan. Eu sei o que é. Ele está falando de quê? Dos favoritos, tá? Então, a opção Bookmakers permite que sejam listadas as páginas marcadas o quê? Como favoritas pelo usuário, tá bom? Então, só sabendo aí a definiçãozinha, você já mata essa questão aqui, ó. Letra A. Navegadores, browsers, né, como o Google Chrome, armazenam localmente cópias de arquivos e imagens. Opa! Ele está falando que ele vai armazenar, ó, armazena localmente cópias de quê? De arquivos e imagens, de modo a que acelerar a navegação, mesmo que certos arquivos possam estar desatualizados. Nós vimos que existe um recurso e na hora que você acessa um site, ele vai salvar no seu computador partes desse site, imagens, parte do site, textos, né? Visando o quê? Acelerar a navegação. Se você fechar e depois abrir de novo o site, ele abre mais rápido. Então, nós estamos falando de quem? Da cache, tá? Não confunda aí com cookies, tá bom? Cookie não, já é outra coisa. Os cookies são relacionados a uma experiência personalizada no site, tá bom? Então, resposta aí, letra A. No Google Chrome, o atalho Ctrl Shift mais T permite. Olha só, o Ctrl T nós já sabemos que é usado para abrir nova guia. E o Ctrl Shift T, ele está relacionado também com guia, só que você vai reabrir ou recarregar aquela guia que foi o quê? Fechada, né? Lembra? A gente tinha lá aquele exemplo de 4 guias, você fechava as 4, Ctrl Shift T, ele abria a última, de novo, ele abria a penúltima e assim por diante. Então, o que ele vai fazer, ó, é recuperar uma aba, o que? Recém-fechada, tá bom? Se você fechou as guias, depois fechou o navegador e depois no outro dia vai abrir, aí já não dá mais certo. Mas se ela foi recém-fechada, aí sim eu consigo utilizar esse recurso, tá bom? Então, letra E. Qual o nome do recurso do Google Chrome que exibe o quanto cada guia ou extensão está consumindo em termos de CPU, memória ou rede, de modo que o usuário possa fechar
guias individualmente a partir desse recurso. Nós estamos falando de quê, pessoal? Estamos falando lá do sandbox, ou que também vai ser chamado de gerenciador de tarefas. Nosso gabarito vai ser letra B. No navegador Google Chrome, o recurso que permite a visualização de todas as páginas que foram visitadas recentemente pelo usuário ele está falando a respeito de quê? Do histórico de navegação, ou simplesmente o nosso histórico, tá bom? Letra B de bola vai permitir que você veja aí as páginas que foram visitadas recentemente, né? Então, pessoal, chegamos aí ao final do nosso módulo sobre navegadores web, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí o assunto, tirado também as suas dúvidas e nos vemos no próximo módulo, que será sobre buscas e computação em nuvem, tá? Então, um grande abraço e até lá!